Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Queremos novamente ser agradecidos a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos para estudar a sua palavra e também agradecer a cada um de vocês que a cada dia tem ouvido a palavra de Deus através destes áudios que nós gravamos. Nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor, Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecido por tudo quanto nos tens dado, e pedimos-te, ó Deus, neste momento, que Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, nos dando o entendimento da Tua palavra. Pedimos-te essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós ontem estivemos falando a respeito da cobiça e também da ganância. Nós falamos que Eva, ela foi seduzida pela serpente que lhe mostrou o fruto, e Eva ali se demorou, olhando para aquele fruto, e então foi seduzida, ela desejou e ela comeu do fruto que Deus havia dito que não comesse. E isso, amigos e irmãos, acontece com a maioria de nós. Quando nós deixamos de dar ouvidos à palavra de Deus, quando nós colocamos o nosso olhar, o nosso pensamento, o nosso desejo nas coisas materiais, fatalmente nós iremos cair na armadilha que o inimigo tem colocado para cada ser humano. O inimigo, ele quer nos desviar da comunhão com Deus. O inimigo, ele quer fazer com que nós pensemos que somente pelo fato de sermos cristãos, de sermos membros de alguma igreja cristã, nós já estamos com a nossa salvação garantida e que nós podemos viver a nossa vida assim como vivem aquelas pessoas que não têm Cristo em seu coração, que não têm os princípios bíblicos em sua vida, que só pensam no materialismo, só pensam nos bens que possuem. Enfim, nós precisamos estar apegados à palavra de Deus firmemente, buscar estudá-la e pedir o Espírito Santo que nos dê entendimento, compreensão, porque senão nós também estaremos como aquele homem daquela parábola que Jesus contou, que eu falei para vocês na semana passada, o fazendeiro. Ele produziu muito e ele então disse que ia derrubar os seus celeiros antigos, construir novos, maiores, e então ele ia viver a vida tranquila, Comer, beber, se fartar, enfim, é isto que o inimigo coloca em nossa cabeça. E naquela mesma noite Deus disse para ele: hoje te pedirão a tua alma. Então, meus amigos e irmãos, o nosso pensamento deve estar nas coisas lá do alto, como nós falamos ontem, Colossenses 3:2. Nós precisamos pedir a Deus que nos fortaleça, Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não vamos nos dobrar diante da mídia, das propagandas, não vamos nos deixar ser seduzidos para que nós não tenhamos problemas, porque os problemas virão, nós vamos adquirir coisas que nós não precisamos, nós vamos entrar em dívida que nós às vezes não conseguiremos pagar. Precisamos então buscar em Deus a força para vencermos. E Eva, ela se deteu ali, olhando aquela serpente falando, aquele fruto, e ela então sentiu o desejo de ser igual a Deus, porque Lúcifer, o primeiro pecado no universo foi a cobiça, e surgiu no coração de Lúcifer, e então este mesmo pecado entrou aqui no mundo. Eva cobiçou, pensou em ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal, e aí entrou o pecado aqui no mundo. Então, tudo começa com a cobiça. Nós lemos ontem também Tiago, o apóstolo Tiago falando que a cobiça é a raiz de todas as coisas, de todos os males, de todo o pecado. E nós queremos hoje falar um pouquinho mais acerca da ganância. A ganância leva pessoas a fazerem coisas que, como diz o ditado, até Deus duvida, mas a ganância leva.
As pessoas não querem saber a quem está prejudicando, se isso vai trazer consequências futuras para o mal, para a sua família, enfim. A pessoa não pensa, a ganância cega. Nós precisamos almejar uma vida melhor, sim. Precisamos pensar em nossos filhos, em nossa família. Precisamos, buscar um trabalho melhor, mas não com a ganância de querer ser maior e melhor do que as outras pessoas. Se Deus nos der a prosperidade licitamente, com um trabalho honesto, com negócios honestos, então nós temos que agradecer a Deus. Por quê? Porque segundo lemos também essa semana em João capítulo 3, ele falando, João 3, terceira epístola de João, melhor dizendo, ele disse, eu desejo que sejas próspero e te vá bem e tenha saúde. É isso que Deus quer de cada um de nós, que sejamos prósperos, mas decentemente, legalmente, sem nós prejudicarmos ninguém, sem nós sonegarmos impostos. Enfim, nós precisamos ser cristãos em todos os aspectos. E nós lemos lá em Isaías 56, verso 11, vamos ler? Isaías 56, verso 11, nos diz assim: tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Veja, aqui o profeta Isaías, usado pelo Espírito Santo, que é o mesmo Espírito Santo que está falando conosco agora, no nosso pensamento, no nosso coração, estava falando dos líderes espirituais daquela época. E o que nós vemos hoje também são esses líderes espirituais aí pregando a teologia da prosperidade, a falsa teologia, que quanto mais você der, mais Deus vai te abençoar, Deus é obrigado a te abençoar. Isso tudo é mentira, não está na palavra de Deus. Leia Isaías 56, a partir do verso 9, olha o que ele diz: vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. E aí ele fala no verso 11, tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vejam, e é o que nós vemos hoje. As pessoas líderes, se dizem líderes espirituais, extorquindo o povo com a sua ganância. Eles não estão satisfeitos, cada vez eles querem mais, eles pedem mais e cada vez eles estão mais ricos, e aquelas pessoas que creem nessa teologia da prosperidade estão cada vez mais pobres, estão piores. Nós precisamos, amigos, estar atentos. Nós estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo e nós não podemos nos apartar da palavra de Deus, porque ela é o nosso guia, é ela que vai nos conduzir ao porto seguro. Nós precisamos confiar mais em Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, ele diz: conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Vejam, Jesus é o criador deste mundo, do universo, ele é o mantenedor de todas as coisas. Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele deixou o seu trono na glória e veio a este mundo, nasceu pobre, nasceu numa manjedoura, viveu uma vida pobre, mas uma vida decente, uma vida honesta e uma vida de comunhão com Deus. Jesus é o nosso exemplo para que nós possamos vencer, ter uma vida de comunhão com Deus, assim como Jesus tinha uma vida de oração e uma vida de serviço para com o nosso semelhante. Nós temos também na Bíblia o relato de Judas Iscariotes. Judas era um dos 12 discípulos, ele não foi chamado por Jesus, ele que se apresentou para seguir Jesus, Jesus aceitou. Ele esteve com Jesus 3 anos e meio. Os outros 11 discípulos foram transformados pela vida de Jesus, por estar com Jesus. Foram homens vitoriosos espiritualmente falando, mas Judas,
ele tinha ganância em seu coração. Quando aquela mulher levou um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, e quebrou aos pés de Jesus, ele disse assim: se ela tivesse pego esse dinheiro e dado aos pobres. Nada, ele queria o dinheiro para ele. Segundo o cônsul, ele era o tesoureiro do grupo, ele pensava só nele. Ele não pensava nos pobres. E é tanto que quando Jesus deu aquela última ceia, naquela quinta-feira à noite, Jesus disse: olha, um dentre vós me há de trair. E então Judas saiu. Judas poderia ter se arrependido e voltado atrás, Jesus teria perdoado, mas Judas saiu e foi até o templo e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Olha aqui, Mateus 26, capítulo 26, versos 14 a 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. O que é 30 moedas de prata? Judas vendeu Jesus. A ganância era tão grande que ele vendeu por qualquer preço. Amigos, a nossa salvação, ela custa um alto preço, que é o sangue do Senhor Jesus por todos os pecadores, todos aqueles que o aceitarem. Jesus morreu por todos, mas somente aqueles que quiserem, aqueles que o aceitarem e viverem uma vida de acordo com a sua vontade, estes estarão com Jesus na eternidade. Eu quero estar entre eles, e você também deseja? Entregue o coração a Jesus, confesse os pecados, abandone algum pecado que você comete ou que eu esteja cometendo e que esteja me impedindo de ter comunhão com Deus. Vamos nos arrepender, Jesus vai nos perdoar e nós estaremos entre os salvos quando Jesus voltar. Judas, portanto, ele vendeu. O que vocês querem me dar? 30 moedas de prata. O que é isto? Não é 30 moedas de prata. E então Judas foi e entregou Jesus. É a ganância. Isso é ganância. Amigos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Se nós temos este pecado dentro de nós, a ganância, a cobiça, que Deus, pelo poder do Espírito Santo, retire este pecado de nós e nos dê a vitória sobre este pecado, para que nós não sejamos impedidos de entrar nos céus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo da semana. Tenham todos então um bom dia, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.